Boa noite, queridos. Saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo. Mais um momento para nós compartilharmos a palavra de Deus, porque quem nos sustenta, quem nos fortalece, quem nos revigora, o nosso principal remédio, o nosso principal oxigênio, o nosso principal alimento é a palavra de Deus. Sem essa palavra, nós não ficamos em pé. Sem essa palavra, nós não temos coragem e fé para enfrentar o que nós precisamos enfrentar. Então, para um momento, desliga o celular. Não fica conversando, é interessante, mas eu vou falar. É interessante que, às vezes, quando a mensagem está sendo pregada lá, está lá o pregador, e tem gente que fica nos comentários conversando com os outros, em comentários. Oi, fulana, como vai? Está passando bem e não sei o quê. E o pregador está falando ali. Eu digo, meu Jesus do céu, acontece na internet o que acontece na igreja, né? Porque às vezes o pregador está lá na igreja falando, e as pessoas pensam que a gente não percebe, mas a gente percebe as pessoas lá conversando, olhando para o celular. Então, meu irmão, para um tempo, é rápido, não vai demorar não. Para um tempo, desliga o celular, fecha a porta, sai da sala, desliga a televisão, vai para um canto e pede, Deus, fala comigo, conversa comigo, Pai. O Senhor conhece o que eu estou enfrentando, o que eu estou vivendo, fala comigo. Então, deixa Deus, deixa o Espírito Santo pegar a palavra de Deus e aplicar na sua vida. Tá bom? Não fica zangado, nem zangada comigo, não. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. E Ele percebe tudo. Não só Ele, como nós também. Foi assim que Deus nos criou. Então agora é um tempo para você ficar sozinho com a palavra. Nem precisa ficar me olhando. Deita aí e fica escutando e deixa o Espírito Santo falar. Mas não dorme não, tá? Fica acordado para Deus falar com você. A leitura que eu vou fazer nessa noite é do Salmo 124. Um salmo que há muito tempo eu não passo por aqui, pregando ele, né? Salmo 124, o salmista fala assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse a presença do Senhor ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse a presença do Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa nos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Eu insisto no Salmo 125, apenas no versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, vem falar conosco. Vem aquietar nossa alma, aquietar o nosso físico. Vem falar conosco, Pai. O Senhor nos conhece, sabe do que é que nós precisamos ouvir. Que venha da sua boca, Pai, e traga um resultado na vida do meu irmão e da minha irmã, que ao terminarmos essa meditação da palavra, que ele esteja perfeitamente bem, que ele esteja saudável, que ele esteja com fé e animado para tudo aquilo que ele precisa enfrentar. Que enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, teu Espírito cure os enfermos, liberte os oprimidos,
traga salvação, traga restauração para cada um de nós, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu fui criado no meio de livros. Eu sempre andei cercado de muitos livros. Tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que investiam em mim nesse sentido. Compravam as enciclopédias. Você lembra desse tempo? Meu pai comprava, às vezes pagava no crediário para mais de um ano. Então, lá em casa, nós tínhamos sempre muitos livros, enciclopédias. Essas coisas hoje não existem mais, né? Não sei. E se não bastasse os livros, eu era um assíduo frequentador de bibliotecas. E tinha uma especial lá no Meia, meu bairro de origem. E ela está até hoje de pé. Ela está sendo... Há um processo para tombar ela, historicamente, que é a Biblioteca Infantil Carlos Alberto, lá na rua Rio Grande do Sul, no Meia, pertinho de onde eu morava. E toda semana eu estava lá, eu, minha irmã, meus colegas, e lá era aquele tempo que você pegava um livro, escolhia, pegava um cartãozinho, se carimbava uma data para você devolver o livro. E eu era muito amigo da dona da biblioteca. O nome da biblioteca era que Carlos Alberto é um filho que ela perdeu, e ela botou o nome da biblioteca com o nome do filho. E eu cresci sendo amigo dessa senhora, não me lembro o nome dela, mas essa senhora estava no dia da minha formatura. Quando eu me formei em Medicina no Teatro Municipal em 1974, ela estava lá para me dar um abraço. Me lembro que ela ficou muito emocionada, porque ela me viu crescer, me viu muitas vezes entrar na biblioteca para pegar os livros. Foi ali que eu li pela primeira vez sobre Shakespeare, para fazer trabalho, para a escola, para o colégio, né? As bibliotecas antigamente elas eram frequentadas. Na faculdade eu também era assíduo nas bibliotecas. E uma biblioteca, para que a gente vai lá? Para pegar referência, para pegar conhecimento, para pegar informação, para pegar coisas com aqueles que sabem mais do que nós. Então, a biblioteca é um lugar de referência, de conhecimento. Hoje, para você fazer um TCC, uma monografia, você tem que apresentar uma bibliografia, os livros que você leu para preparar a sua tese. E eu estou dizendo isso porque cada um de nós temos dentro de nós uma biblioteca também. Vê se você entende o que eu falo. Cada um de nós temos dentro de nós uma biblioteca que é o nosso passado. O nosso passado é uma fonte de referência, é uma fonte de lembranças, de recordações, de coisas que nós já fizemos, conquistamos, realizamos. E com a idade, a nossa biblioteca, que é o passado, vai se tornando maior ainda. Não é? Então, eu vejo que isso é uma coisa que Davi fazia muitas vezes. Davi, ele voltava ao passado várias vezes. Ele se lembrava do que tinha acontecido no passado, não para se lastimar, não para se lamentar, não para se vitimizar por todas as infelicidades, perseguições, conspirações, ataques, armadilhas, nada disso. Ele se lembrava do passado para se fortalecer. Eu peguei um leão, eu peguei um urso. Ele se lembrava do passado para se fortalecer para o momento que ele estava vivendo. Nesse salmo, você vê que a linguagem que ele usa
de um momento que ele passou. Interessante que ele fala de torrente, de rio, das águas que submergiram. Jerusalém não tinha nada de rio, Jerusalém não tinha rio, só tinha o Rio Jordão lá longe, não tinha mar, só o mar da Galileia, não Jerusalém, mas a Galileia, Israel no todo, o único mar que ele tinha era o Mar Vermelho. E ele usa aqui uma figura de coisas que ele passou, que foram perigosas, que foram assustadoras, que amedrontaram, que ele se sentiu como que submergido. Não sei se você já teve essa infelicidade, querido, de ser socorrido no mar, de ser tirado do mar, se afogando. É uma experiência angustiante, aflita, mas Davi se lembrava dessas coisas para se lembrar que, apesar dele ter passado por essas coisas que ele passou, Deus deu vitória, Deus deu socorro, Deus deu livramento, Deus deu recursos, Deus deu condições dele prosseguir, dele continuar. Então é muito interessante a gente aprender com Davi, olhar para o passado. Ele olhou para o passado para imaginar, pensar o que eu fiz, que eu prossegui, que eu continuei, que eu fui em frente. E essa é uma coisa que hoje nós também precisamos aprender a fazer. Tem gente que infelizmente só olha para o passado para se lastimar, para lamuriar, para murmurar, para se queixar. Não, nós temos que olhar para o passado para nos fortalecermos de quantas o Senhor já nos livrou, de quantas o Senhor já nos deu escape, livramento. E acreditar e trazer isso para o nosso presente, o presente que a gente vive hoje, para construir aí um novo futuro, um novo amanhã, um novo depois de tudo isso. E essas figuras que ele usa aqui são muito fortes, que ele disse, né, que as coisas afetaram não apenas o físico, mas afetaram a alma. Tem coisa, querido, que não afeta só a gente na pele, não. Afeta a alma da gente, o coração da gente, nossas emoções. Então, dizem que provavelmente ele sofreu muito mais do que a gente imagina nas mãos de Saul, nas mãos dos filisteus. E Davi era aquele homem de um coração segundo Deus, ele não retaliava, ele não se vingava, ele não pagava com a mesma moeda. Se atacavam ele fugia para outro lugar, ele ia para outro lugar. Então, esse salmo aqui é muito interessante para nós, queridos, porque esse salmo fala de duas coisas: perigos que Davi tinha passado e uma armadilha que tinham criado para ele. E Deus deu o livramento dele tanto do perigo que ele passou, como da armadilha que foi criada. Criaram uma armadilha. E nós hoje, queridos, também estamos vivendo assim, debaixo de perigo, preocupados, inquietos. A impressão que temos é que se formos na rua, tem uma armadilha nos esperando, tem um novo coronavírus na esquina esperando você botar o pé na calçada para te atacar. Tem muita gente assim, queridos, vivendo apavorada, assustada dos perigos. Então aqui, antes da gente continuar, para um pouquinho, meu irmão. Olha para essa biblioteca que você tem dentro de você, que é o teu passado, tudo que você já passou, mas não olha para as coisas ruins, não. Não olha para as coisas que te feriram, mas olha para os livramentos.
Eu já recebi livramento em acidente, em atropelamento, em incêndio, em enfermidade. Quantas coisas o Senhor já te livrou? Interessante que aqui o Salmo fala de enchente, né? Meu Pai, só eu e minha família sabemos o que é que a gente passou com enchente na nossa vida. Nós vivíamos numa área que inundava, né? Parece que é coisa do destino, né? Hoje temos uma igreja... Me desculpe, eu estou rindo. Mas hoje nós temos uma igreja, quantas vezes já ficamos alagados, quantas vezes já ficamos dentro da igreja até 3 horas da manhã, porque não podíamos sair, porque tudo estava alagado no catete. Mas o salmista fala dessas coisas que a gente já vivenciou. Então, eu volto para a minha vida, para a tua vida. Se lembra, querido, dos perigos que Deus já te deu vitória? Situações em que você se viu em perigo de vida ou morte, assaltos. Você que já viu uma arma apontada para você, situações várias, e Deus te deu livramento. Você lembra que você dizia, eu nunca mais vou sair de dentro de casa. Eu, quando sofri acidente de carro, dentro de um Fusca, eu digo, eu nunca mais boto o pé dentro de um carro. Quantos carros eu já tive depois daquele Fusca? E Deus nos deu livramento. Então, meu irmão, nesse momento, né, vivendo o que a gente está vivendo, o perigo que está na rua, o perigo que você nunca sabe onde é que está, esse desespero de álcool gel, esse desespero de água e sabão, lavar as mãos, quando acabar a pandemia vai ficar todo mundo com toque de lavar as mãos, a todo momento, a toda hora. Então, nós que estamos vivendo isso, vamos parar um pouco, nós conosco mesmo, e se lembrar de quantas o Senhor já nos livrou. Talvez você diga, Deus não me livrou de nada, mas lembra do teu pai, lembra da tua mãe, lembra da tua família, lembra de criança desenganada, que hoje está viva, não é? Sou capaz de lembrar de tantas pessoas que eu visitei em CTI, que eu visitei em hospital, em que o médico disse, não, para esse aí não tem mais saída, para esse não tem mais solução. Estão vivos hoje, gente. Quantos milagres que a gente já assistiu, quantos livramentos que nós já tivemos na nossa própria vida, não seja ingrato, e quantos livramentos Deus já te deu na tua família, na tua casa, de assalto, de acidente, de atropelamento, de tantas coisas Deus já nos livrou. Davi, constantemente, ele fazia isso. Ele voltava para se lembrar, né, das coisas, do livramento que ele teve, que Deus tinha livrado ele. E ele fala aqui, né, de uma armadilha. Isso é coisas que só os antigos conhecem, um alçapão. Se você perguntar para uma criança hoje o que é um alçapão, ela não sabe. Aí você mais velho vai ter que instruir. Se bobear, tem algum adulto aqui que, meu Deus, alçapão, o que é isso? Era uma armadilha que a gente fazia para pegar passarinho. E não era para pegar, para matar, para comer, não. Pegar passarinho para engaiolar ele, tadinho. E o salmista fala aqui, né, de uma arapuca que fizeram contra ele, de uma conspiração que fizeram para ele, uma emboscada que fizeram para ele. Por muito pouco ele não caiu. Por muito pouco ele não foi pego. Por muito pouco você não morreu. Por muito pouco você não levou um tiro. Por muito pouco você não foi assaltado. Por muito pouco um acidente não tinha acontecido. Então Davi está se lembrando de uma situação que foi uma emboscada, que foi uma arapuca, um laço que armaram para ele. Não sei se já armaram um laço para você,
uma arapuca para você, uma emboscada para você cair. E Davi fala, mas Deus quebrou o laço. E nós nos vemos livres do laço do passarinheiro. Queridos, nós hoje seríamos muito ingratos se nós também não nos lembrássemos com gratidão, com ações de graças, com louvor, talvez até com lágrimas nos olhos, de momentos em que passamos por perigo de vida ou morte, momentos em que vimos a morte muito próxima, momentos que vimos o pior prestes a acontecer e no último momento o Senhor nos livrou. O Senhor nos livrou. Então Davi, ele se lembrava dessas coisas porque o presente dele, o momento que ele estava vivendo, era desafiador. Trazia insegurança, incerteza, trazia medo. E ele foi buscar força naquilo que Deus já tinha feito antes na vida dele. Como diz o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que vai me trazer esperança. Porque hoje, se você ficar diante do noticiário, e venha de onde ele vier, só passa desespero, angústia, medo, insegurança. E ele se lembrou, não, ele se lembrou, Deus estava presente, o nosso socorro veio do Senhor. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que é que teria acontecido? Então, queridos, é muito bom nesses dias que você está vivendo, talvez você esteja reclamando de tanto, né? Tanta coisa, mas Deus já trouxe livramento para a tua vida em momentos talvez até piores do que esse que você está vivendo. Você pode estar com medo, pode estar aflito, angustiado, mas está com saúde. Não está internado. Não está solitário. Não. Quanta coisa Deus já fez na sua vida. Quanta coisa Deus já fez na nossa vida. Quanta coisa Deus já fez na nossa família. Quanta coisa Deus já fez nesse país, minha gente. Já vimos esse país em crises piores? Sim. Já vimos, eu vi. Esse país em momentos muito piores do que nós estamos vivendo hoje. E nós temos o Senhor, Ele é o nosso socorro. Então hoje, diante dos desafios que nós estamos vivendo, né, tantas ameaças, tantas inseguranças, tantas incertezas, hoje recebemos do Conselho a informação para as igrejas permanecerem fechadas, porque vem um decreto, cai o decreto, vem um decreto, cai outro decreto, vem um decreto. Então o bispo bateu o martelo e disse, olha, a igreja nenhuma abre. Vamos deixar as autoridades, com todo respeito, as autoridades chegar a um denominador comum, depois nós temos que seguir as autoridades, palavra do bispo, para nós no conselho de ontem. Então, nós estamos aguardando. Então, diante desses desafios que nós estamos vivendo, é Covid, é tudo isso, é a letalidade, é o número de mortos, e nós temos que nos lembrar do que Deus já fez por nós. Ele é o nosso socorro. A gente tem que se lembrar, engraçado, né? Eu cresci, meus avós, eu não conhecia as minhas avós, mas todos os meus avós, tanto de um lado como de outro, eles eram europeus, eram de Portugal, Alemanha, Itália. Eu não conheci minhas avós, mas conheci meus avós. E ambos, eles vivenciaram a gripe espanhola. Na gripe espanhola, minha mãe tinha 1 ano de idade.
Meu pai tinha 4 anos de idade. A gripe espanhola durou 2 anos. Foi durante o ano de 1918 e 1919. Fez 100 anos agora, né? Que isso aconteceu. E eu me lembro das histórias dos meus avós. Eu me lembro do que eles falavam, do que eles tinham vivenciado, do que eles tinham vivido. E a família sobreviveu. Meus avós sobreviveram. Minha mãe, menina de colo, sobreviveu. Meu pai, garoto de rua, 4 anos de idade, sobreviveu. Nós sobrevivemos. Então hoje, queridos, o nosso desafio, estou usando um exemplo que era comum na minha casa falar, né? Nosso desafio é lembrar de tudo que nós já vivenciamos. E a nossa garantia hoje não é remédio, não é vacina, não é decretos. A nossa garantia é o Senhor. Está com saúde, meu irmão? Dá graças a Deus. Já venceu o Covid? Porque temos muitos irmãos que venceram o Covid. Tu está vivo. Você esteve muito perto de ir embora, mas Deus te sustentou. Eu estou aqui até. Tremendo. Emocionado. Porque Deus tem ouvido as nossas orações de desespero, as nossas orações de socorro. Deus nos socorre. Deus, ele está entubado. Deus nos socorre. Foi internado. Será que os meus avós, seu Manuel, seu Agostinho, perderam amigos, conhecidos, quem sabe até parentes? Não sei. A única biblioteca que eu tenho hoje sou eu e minha irmã. Não tenho mais pai, não tenho mãe, não tenho avô, não tenho tio, tia-avó, que seria uma biblioteca que eu poderia recorrer. Certamente meu avô perdeu alguém. Meus avós perderam alguém. Nós temos perdido pessoas preciosas em tudo isso que nós estamos vivendo, mas o nosso socorro, a nossa garantia é a presença do Senhor na nossa vida. Então nós temos que manter essa confiança no Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor. E eu li aqui, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Jerusalém é uma cidade em cima de um monte, o Monte Sião. Não são os montes, não, é o Monte Sião, é um monte só. E Jerusalém está estabelecida em cima desse monte. Então é uma cidade fortificada. Nós não temos nenhuma Jerusalém aqui, queridos, mas aqui no Rio de Janeiro, qual seria o monte mais firme que nós temos? Que nos dê uma imagem assim de segurança, de firmeza. Para nós que estamos no Rio de Janeiro, talvez seja o Pão de Açúcar. Para você, aonde você estiver, qual é o monte para onde você pode olhar? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? Se você tem acesso ao Pão de Açúcar, se você andar aqui pelo Catete, pelo Flamengo, o Pão de Açúcar ele está bem visível. Ele nos dá uma sensação de firmeza, de segurança.
É por isso que o salmista muitas vezes dizia: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque os montes eles dão uma imagem de segurança, de confiança. Então, querido, que você hoje, vivendo o que está vivendo, não se abale, não se abata. Conta um pouquinho de histórias de vitória que você teve na sua vida, na sua família, né? Para fortalecer a sua fé. Faça que nem Davi. Davi se lembrava das vitórias, porque se lembrando das vitórias, ele se lembrava que veio um depois, que veio um amanhã, que veio um futuro. Então, que nesse presente que nós estamos vivendo, que nos assusta, que nos amedronta, que nós nos lembremos de tudo que Deus já fez por nós e que nós depositemos a nossa confiança nele. Né? Se você tiver em um morro, uma pedra bem grande perto de você, olhe para essa pedra, porque a imagem, a Bíblia passa uma imagem, né? Os que confiam no Senhor são como o monte do Senhor que não se abala. O monte de Sião está lá até hoje. Então, não se deixe abalar por tudo que você está vivendo. Eu não planejava falar tanto, mas falei. E eu agradeço de coração você que ficou comigo até agora. E eu queria fazer uma oração. Porque eu, como você, também tenho medo. Eu, como você, também passo por perigos. Eu, como você, também ficamos preocupados com uma armadilha, uma coisa que possa acontecer, que possa nos pegar inesperado, né? Porque esse vírus, ele é inesperado. Conheci uma senhora que em 2 dias foi embora. Então, mas como? Tão rápido. Nós estamos vivendo assim, querido. Então vamos confiar no Senhor. Ele é o nosso socorro. Diga aí, o Senhor é o meu socorro. É o socorro da minha casa, é o socorro da minha família, é o socorro do Brasil, é o socorro da minha igreja. Ele é o nosso socorro, bem presente nos momentos de tribulação. Pelo que você precisa de socorro nessa noite, nessa hora? Abaixa a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração para que o Senhor venha te socorrer. Ele é socorro bem presente nos momentos de tribulação. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra vem para nos renovar, a Tua palavra vem para nos revigorar, a Tua palavra vem para nos salvar. E eu tenho certeza que tem alguém, Pai, que hoje está clamando com socorro. Como nós clamamos nesses dias por socorro, por vidas que estavam correndo perigo de vida. Nós clamamos por socorro, por essa vida que está ouvindo a palavra de Deus agora, está em oração junto comigo, ou por alguém, por esse nome que ele está falando, que ela está falando. Nós clamamos pelo Teu socorro, assim como o Senhor livrou Israel, assim como o Senhor livrou Davi das garras, né? Livrou da armadilha. Livra essa pessoa que nós estamos colocando diante de Ti. Livra o meu irmão que está ouvindo. Livra essa casa, essa família, Pai. Livra essa família de todo perigo, que haja segurança. Toma conta dos nossos filhos, toma conta dos nossos netos, guarda a vida deles, protege-nos. Toma conta, Pai, vem ser o socorro do Brasil, seja o socorro desta nação, Pai. Seja o socorro do Brasil, seja o socorro do Rio de Janeiro, seja o socorro de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, pela fé na obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós te agradecemos. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei que horas são aí onde você está, mas se você tem acesso a olhar para algum monte, faça como o salmista, olhe para um monte. E assim como esse monte está firmado, essa pedra está firmada, assim são aqueles que confiam no Senhor.
confiam no Senhor e não se abalam. Foi muito bom estar com você. Que você esteja bem, que você esteja em paz, que você esteja confiante, que você dê graças a Deus. E que você tenha um resto de dia ou de noite com muita paz. Aquela paz que ninguém pode roubar, que é a paz do príncipe da paz. Fique na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente.